Conforme prometido, aquele bate-papo gostoso e agradável, você vai curtir agora porque nós vamos começar o nosso quadro, né? E esse quadro se chama Fala Comigo. Hoje a nossa convidada é uma convidada especial. Eu digo especial porque eu adoro dublagem, eu adoro filmes, tá? Também já estou acompanhando o trabalho dela e olha, me encantou. Virei fã. E se você ainda não conhece essa pessoa, talvez você vai conhecer essa voz. Eu tô falando então da Thaís Durães, que está agora conosco, tá? Direto então... Opa, deixa eu já desligar aqui. Aí, tá direto do Meet. Deixa eu já fazer a conexão. Thaís, você nos ouve muito bem, Thaís? Sim ou não? Tô ouvindo. Sim. Aê, tá ouvindo. Vou até colocar aqui agora, tá? A trilha sonora, essa daqui, ó. Pra eu lembrar um pouquinho da minha infância. E creio que você também, tá? E creio que você tá curtindo agora, tá com um filhão aí na sala, tá com um filhão também pertinho. Quem trabalha home office, né? A garotada fica lá, ó, no game. Se lembra dessa? Mortal Kombat. Thaís Durães, ela também tem a sua voz nesse jogo Mortal Kombat. Nossa, passou por várias gerações. Tudo bem, Thaís, com você? Eu tô bem, e você como é que tá, Tony? Eu estou ótimo, melhor agora falando com você. E vai começar então o nosso quadro, né? Fala comigo! Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. O melhor dos nossos convidados e assuntos dos mais diversos. Está começando. Fala comigo! E no programa Fala Comigo hoje, Thaís Durães, ó, dubladora da Mulan. Também dubla jogos, né? A Sage dos jogos Valorant. Falei certo, Thaís? Isso. Tá. A Jack do Mortal Kombat. Catarina do Tekken 7, né? E a Kelly do Rainbow Six. Nossa, Kali, são jogos. Como? Kali. A Kali. Pronto. Ela é a mais braba, né, de todas, pelo que eu percebi das personagens que você fez. Olha, essa daí é brabona. É a brabíssima. Ai, que bacana, que prazer, viu? Obrigado por dispor do seu tempo, né? E a nossa pauta de hoje, nós iremos falar também um pouco desse meio artístico, inclusive como você conseguiu dar esse retorno, essa reviravolta em plena pandemia, né? Bom, nós nos conhecemos aí no teatro. Até conversando aqui já em off, aí você lembrou, poxa, é verdade, eu tava saindo, e aí no fim você tava entrando da peça do Orfeu. Depois disso, você já ingressou em outras peças ou deu continuidade mesmo nas dublagens em jogos? Como é que foi? Então, na época do Orfeu, foi o último espetáculo que eu realmente participei. Porque naquela época que eu saí, que você estava entrando, pouco depois eu mudei para Itália. Ah, que legal. Eu fiquei 2 anos lá, e aí quando eu voltei focada em voltar pra dublagem, reingressar nesse mundo, porque era minha fonte de renda, né? Uhum. Então eu voltei focada nisso. E aí, logo antes da pandemia começar, eu tava conversando com uma companhia de teatro pra poder voltar pro teatro e tal, e aí Sim. melou tudo. Poxa, porque aí veio a Covid, né? Pois é. Caraca, meu. Sei, mas foi também planos de muitos, com certeza, né? Pois é, com certeza. Então, né? Pois em função da crise, até mesmo, né, por causa do Covid, e aí vários eventos foram cancelados, abordados também os festivais, né? O 26º Bienal Internacional do Livro também de São Paulo, né, que recebe mais de 600 mil pessoas, acabou sendo adiado aí para 2022 e esperamos que em 2022 volte tudo ao normal, né? Com certeza. Essa? É a nossa esperança de que volte ao mais normal possível, né? Sim, sim. E aí me diz uma coisa, tá? Aí você voltou pro Brasil e aí começou a ingressar nesse ramo da dublagem, mas isso você já era formada bem antes? Como é que é essa trajetória aí? Eu já trabalhava com dublagem antes, eu comecei em 2008 e comecei em Belo Horizonte, aí em 2012 eu mudei para São Paulo para focar e fazer a coisa bem feita, fiz curso aqui tudo de novo, porque lá em Belo Horizonte a gente começou aprendendo fazendo ali, né? Sim. Não tinha ninguém que ensinasse. Então eu vim para cá depois que eu terminei a faculdade, que eu estudei na UFMG, fiz teatro na UFMG, e aí eu vim pra cá focada nisso, em me profissionalizar na dublagem, me especializar nisso. E aí comecei aqui em 2012, 2015 eu fui pra Itália, e eu, nesse período de tempo de 3 anos ali, eu trabalhei bastante aqui, foi quando eu fiz a Jaque do Mortal Kombat, foi quando eu fiz a Catarina, vários outros jogos pequenos, assim, né, menores, e outras dublagens de séries, filmes e tal.
E aí, depois que eu voltei da Itália, eu voltei em 2017. E aí eu foquei realmente em voltar para dublagem. Aí eu consegui fazer vários outros jogos muito legais e filmes também, poxa, que foram super especiais para mim. Bacana. Mas é mais ou menos isso. É muito longa aí a sua história. Nossa, quando eu comecei a ler também, pesquisar, eu falei, caraca, meu, tão novinha e já com tanta experiência assim. Ó, dizem que é falta de educação perguntar a idade, mas quantos anos hoje você tem? Eu tenho 33. 33? Ah, Não tão novinha assim. não, tá na minha idade, pô. Mas jurava que você era mais nova do que eu. Você acredita? Então, todo mundo olha e fala, ai, 17. Eu falei, muito obrigada. Sim. E também, como eu te conheço e vejo algumas postagens suas, né, no Instagram, no Facebook, você sempre tá trazendo essa imagem também mais meiga, né, uma coisinha mais íntima sua. E eu vi que as suas personagens são personagens tudo fortes. Acabou pegando uma característica então, sua da dublagem? Eu tenho esse jeito mais meninoca, assim, né? Por assim dizer. Isso é muito meu, assim. Mas ao mesmo tempo eu acho muito legal que eu consiga ter essa chance de fazer personagens que são também muito diferentes de mim. Sim. É um desafio, é sempre um desafio. Nossa, nem se fala. E ao mesmo tempo encontrar semelhanças ali, né? Porque se você tem uma personagem, tipo, a Kali é braba, pô, você tem uma personagem assim, nesse porte, não necessariamente ela assim o tempo inteiro, né? Então tentar encontrar essas nuances. Sim. Isso é interessante. Mas é muito legal isso de poder fazer personagens tão fortes e dar voz a mulheres tão poderosas e empoderadas. Isso é muito, muito legal. Nossa, bem bacana. Eu vi aqui tem várias, né? Inclusive do Tekken, né? Tem uma nova personagem que é brasileira. Agora é mais uma nova personagem. E ela também traz uma característica muito marcante. Eu vi até alguns comentários do pessoal falando das vestimentas dela. Mas o que mais fica, de fato, são as atitudes que ela tem, né? Dentre essas personagens, qual que você mais se encanta? Então, isso é difícil de responder. Porque todas elas eu me apaixono por elas, cada uma de uma forma. É difícil colocar. A Catarina do Tekken, por exemplo, ela é muito especial pra mim, porque eu gravei ela antes de ir pra Itália, eu gravei ela em 2015. O jogo só lançou em 2017 pro mundo inteiro. Ele lançou um pouquinho antes, acho que foi isso, 2017 lançou só no Japão pra console, não, pra... Ai, meu Deus, esqueci o nome da maquininha. PC? Xbox? Não, aquelas máquinas antigas com botõezinhos de fliperama e tal. Esqueci o nome. Sim, é flipper, mas não é? arcade, pra arcade. Ah, pra arcade. Lançou só no Japão por um tempo e depois que lançou pro resto do mundo. Entendi. Mas eu gravei em 2015 e ela é voz original. Porque no Tekken, cada personagem, ele é gravado apenas na língua original do personagem. Então, tem personagem do mundo inteiro. Tem do Japão, tem da Inglaterra, tem da Itália, tem da Espanha e tem aqui do Brasil. E aí, por isso, eu fiz ela em português e foi pro mundo inteiro com a minha voz. E foi uma criação, né? Tipo, a gente gravou em call pelo Skype com o pessoal do Japão, né? O Harada, o time do Harada, que é o criador do jogo, em conferência. E, tipo, eles me explicavam as coisas em japonês, com uma tradutora junto, né? Explicavam o que eles queriam com cada fala. Eu fazia, eles discutiam se tava beleza ou não e ia pra próxima. Então foi realmente, tipo... Sabe aquela sensação de, ai, minha filha, eu que fiz. Entendi, sensacional. E é uma coisa muito especial, porque já teve um coreano que me mandou um vídeo, ele tentando falar as frases da Catarina em português. Eu tive arrepios, assim, de emoção. Falei, gente... Nossa. Eu tô conseguindo fazer a gente do outro lado do mundo tentar falar português, sabe? É muito especial. E a galera realmente gosta muito da atitude dela. Alguns ficam com raiva, porque ela é bem abusada. Ela é bem abusada. Vixe. É bem abusada. Mas eles gostam muito da personagem. Puta, trocam uma ideia comigo sempre sobre o que eles esperam ou não da personagem e da voz e tal. Isso é bem legal, essa troca com a comunidade do Tekken. Eles são muito legais. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela Catarina. A Jaque, pra mim, foi um sonho de infância, que eu não sabia que eu tinha. Porque eu jogava Mortal Kombat quando era pequena. Não era muito boa nisso, mas eu jogava, gostava. E não tinha a Jaque, mas tinha o Jax, que era o pai dela, e que eu curtia muito. E aí, saber que eu ia fazer a filha de um personagem que eu curtia, e é uma personagem... ao mesmo tempo em que ela é muito forte, muito empoderada e segura, ela é muito família. E eu sou muito família, assim, sabe? Essa coisa vai pro lado mais meigo ali, né?
Então eu curti muito essas nuances que eles colocaram pra ela. Que E a show. comunidade do Mortal Kombat também é fenomenal. O pessoal é muito show de bola. E, putz, a Sage, não tenho nem o que dizer, assim. Tudo É o mais que recente sua, não é? é a mais recente dos jogos, assim, dos que eu posso falar. Aham, entendi. De todos esses que você falou, quando eu vi que você dublou Mortal Kombat e também Tekken, eu falei, caraca, eu já joguei fliperama, já passei horas também no Nintendo, Pois é. né? E você pega várias gerações, tá? Então quando você fala então. desse personagem, nossa, você abrange aí, põe aí, 30 anos. Pois é, minha vida Eu- inteira foi isso. Quando eu era É? pequenininha, eu lembro de jogar Mortal Kombat, de ficar errando, né? Ficar spamando o botão no Mortal Kombat com meus primos e irmão do lado, assim. Aham, bem isso. Quer ver? Tem uma geração mais nova aqui nos estúdios, que é o nosso Júnior. Você conhece Mortal Kombat e Tekken? Ah, ele falou que joga também. Pois Entendeu? é, meu, tá vendo? E eu já é tenho- muito legal isso, que eles foram adaptando os games, né? Pô, Mortal Kombat tá no 11 já. Já. São 11 gerações ali, e ainda teve, tipo, o 10 teve o 10,5, sabe? Então, Aham. assim, é muito tempo, é uma Ele tá uma falando que geração tem muito grande. também. Então. Show, que Sensacional. bacana, meu. Agora, saindo um pouco dos jogos, indo para os filmes. Você acredita que depois, quando eu vi os seus posts, eu assisti também alguns seriados no Netflix e nem percebi que era a sua voz. Passou assim, Ai, ó. que demais. E foi. Eu falei, caraca, meu, você tá de brincadeira. E eu adorava a personagem. Aliás, adorava não, adorei a personagem também. Mas, sabe, tem alguns amigos que também fazem dublagem e ainda eu lembro. Porque tem uns trejeitos, tem... Enfim, querendo ou não, ainda traz a identidade da pessoa, né? Quando a gente conhece mais afim. E a sua, eu ouvi e falei, nossa, nem parecia ela, cara. Que bacana. Curti. Maravilhoso. Muito top, muito top. E... Mas você sabe que já teve seriado que eu assisti, eu chamei meu marido pra ver, e falei, vamos ver esse daqui, parece que é interessante. Não falei o que era. Aham. E aí eu assisti, aí eu ficava olhando pra ele, olhava pra tela, olhava pra ele, olhava pra tela, e nada. Sei. Aí eu falei, você tá reconhecendo? Ele, o quê? Eu? Aí ele, não, quem que você faz? Eu, meu Deus! Ah, o maridão não sabe. Nem o marido Pesou. reconheceu. Então, tipo, eu fico muito feliz quando isso acontece. Não, pra nós artistas é muito bom isso, né? Quer dizer que tiramos literalmente a nossa imagem e emprestamos, né, a nossa áurea, o nosso corpo, a nossa mente pra outro boneco. Isso é sensacional. Pois é, não é ruim quando reconhece, quando fica parecido, mas quando você consegue dar aquela diferenciada ali é especial. Sim, sim, muito, muito. Imagino. Ó, de fundo tem aqui essa trilha sonora. Vamos ver se você vai lembrar de qual que é essa cena. E quem tá em casa também, se já assistiu, vai saber de qual filme nós estamos falando. No one to save me, the kindest of whispers are cool. E aí, lembra de qual cena é essa? De qual filme você dublou? Mulan maravilhosa. Tá aí outra mulher também, né? Fortíssima a sua personalidade. Inclusive Cara, nos dias essa de foi hoje, né? Já pensou se existisse várias Mulans? Nossa, e com certeza existem por aí, né? Ah, sim, existe, mas ocultas, né? Infelizmente. Como foi a experiência de dublar Mulan? Nossa, foi surreal, foi surreal. Desde o teste foi muito surreal. Eu faço Kung Fu, eu sou faixa preta em Louva-a-Deus Uau. 7 Estrelas do Norte. Fui pra China em 2019, fiquei um mês lá treinando, foi quando eu tirei minha faixa preta. Aham. E aí, pouco depois que eu voltei, me chamaram para um teste no estúdio, eu cheguei lá, e aí o diretor falou como se estivesse falando oi, feijão com arroz, e me falou, você vai fazer o teste dessa menina aqui. Eu, oi! Nossa! E o mais legal é que, assim, quando eu fui pra China, eu procurei, eu gosto de fazer isso quando a gente viaja, né? Procurei pontos turísticos de cinema, de séries e coisas que eu pudesse ver, né? Não encontrei tantas coisas, assim, por exemplo, com relação a Mulan, não tinha muito o que se ver, a não ser, né, algumas poucas coisas lá. Mas uma das coisas que eu encontrei foi a história original da Mulan. Que é a Balada de Hua Mulan. E aí eu li essa história, eu lembro que eu comentei com o meu grão-mestre sobre, ele falou que os chineses gostam muito da história e tal. E aí quando me chamou pro teste que eu fui fazer, o legal é que eu já sabia da história original. E o filme, ele é muito mais, ele é inspirado na história original com algumas coisas da animação de 98, Sim. né? Porque é um clássico também, né? É que nem a história do Rei Arthur. Só vai ter, Exato. na verdade, releituras, né? Mas o Exato. início, meio e fim sempre vai ser o mesmo, né? Mas é aquela coisa que muita gente estava esperando que fosse uma recriação da animação, né? E não foi esse o caso, né? E a história tem algumas divergências ali com o que a animação tinha passado, né? Então foi muito legal, porque isso me ajudou na hora do teste e me ajudou na hora de gravar também.
E foi muito louco isso de poder dar a voz para uma personagem com quem eu me identifico tanto, né? Até pela trajetória dela, de se encontrar, de se achar, a arte marcial, a devoção à família, ao pai também. Eu tenho uma ligação muito forte com meu pai. Então isso foi muito legal. E ter o diretor que eu tive foi muito bacana, o Fábio Azevedo, que dirigiu a dublagem, e ele foi maravilhoso. Me deu uma ajuda assim, incrível, dirigiu melhor do que eu poderia imaginar. Justamente porque ela tem essas transições, né? São pelo menos 3 vozes ali que eu precisei fazer diferentes. Sim. E 3 temperaturas de personagens diferentes, né? Porque no começo ela tá de um jeito e aí ela fica comedida porque ela é podada. Depois ela vai pra guerra, tem que se fazer de homem. E aí ela vai se soltando, vai se encontrando até que ela se descobre, e, né? Então... foi um desafio muito grande. Assim que ele falou que eu peguei o teste, eu já liguei para minha fonoaudióloga. Eu falei, eu preciso de ajuda. Porque eu sabia que eu ia precisar fazer algumas mudanças ali. E então teve um preparo muito grande para poder fazer. E ter visto que foi tão bem recebido pelo público foi muito gratificante. Foi muito satisfatório, assim, de ver que ficou legal, sabe? Que show! Agora que papo de bastidores, né? Eu também já cheguei a fazer algumas pontas de anéis e tudo mais, mas quando você pega um personagem central assim, né? O cuidado com o diretor e o tempo também para o dublador muda ou não? A linha de produção é a mesma. Bora lá, entrou, vai, tal, volta, 3 vezes, acabou e vai. Como é que é esse lance? Como é que foi esse cuidado da direção? Nesse caso, para cinema, o cuidado é sempre muito maior. Principalmente porque você tem uma tela gigantesca, com uma boca gigantesca, e qualquer detalhezinho pega. A pessoa tá focada na boca ali, né? Não tem como. Então, tem muitos casos em que, por exemplo, tinha algumas frases que ficava até parecendo uma coisa meio Yoda. A gente invertia a ordem de algumas palavras para o P e o B, né, que a gente chama de B labial ali, a batida caber certinho, perfeito, junto com a boca da personagem. Só que aí a gente tinha que refazer algumas vezes para não ficar parecendo que era um Yoda falando, né, uma coisa invertida ali, para ficar natural. E no caso, então tem um cuidado muito maior. Às vezes, assim, demora às vezes o dobro, quase o triplo do tempo que demoraria para fazer um filme se fosse para televisão normal. Mas é um cuidado meticuloso ali, principalmente porque é cinema, e a Disney é muito exigente também. Sim, nossa, você não sabe o peso que me tirou agora. Eu falei, nossa, gente, quanto é que eu vou conseguir fazer isso, né? Nessa qualidade, nessa eficiência. E aí sim, trazendo essa informação, agora eu fico mais calmo, mais relax. É possível, ainda eu chego lá. Dá pra fazer. Bacana. Então, no tempo, nessa questão da produção, esse Um Anel, no fim, ele não é contabilizado. Você é remunerada pelo o serviço da produção em geral. Ou é contado também como os anéis? Tem a questão dos anéis, mas é porque, assim, normalmente, por exemplo, a gente tem a medida que a hora do dublador, né, são 20 anéis por hora. Os 20 anéis é um trecho de 20 segundos de cena, né? Então, isso é um anel. Normalmente, 1 hora são 20 anéis, só que normalmente a gente não faz 20 anéis por hora. A gente grava 30, às vezes 40, dependendo da produção, até um pouco mais. Depende aí da qualidade do que vai ser feito, né? No caso de cinema, eles agendaram, acho que foi 15 anéis por hora. Que legal, tipo, já pra fazer com calma, agendou com mais tempo. Com brecha, com folga. Teve um dia em que a gente até terminou um pouco antes, assim. Mas foi agendado com aquele tempo, justamente para, tipo, normalmente a gente assiste a cena, aí ensaia uma vez, né, fazendo ali junto como se fosse valendo, mas ensaiando. O diretor faz os apontamentos que tiver que fazer, e aí você grava na sequência. Normalmente é isso. Sim. E aí, se der alguma coisa errada, ou se tiver o que melhorar, refaz. Mas... Pro caso da Mulan, eu acho que as únicas falas em que eu fiz isso de assistir, ensaiar e fazer, ou eram reações, ou eram coisas tipo, sim, não, coisas curtas. Porque as falas, mesmo a gente assistia mais uma vez, ensaiava mais uma vez e aí fazia. Normalmente era isso. Assistia pelo menos 2 vezes, para ter certeza. Principalmente porque uma das minhas maiores dificuldades com ela foi a
falar baixo. Ah, é? Eu falo muito alto. E hoje em dia as produções originais, elas são captadas cada um com o seu lapela ali, né? Então Sim. não tem aquele boom que todo mundo tinha que falar alto e tal. Agora cada um tem... Então todo mundo fala aqui muito mais baixinho. Então tem essa questão de que tinha que falar com muito mais baixo, mas ainda assim trazer todas as intenções, né? Uhum. E não ficar sussurrando. E outra que a boca da atriz, da Liu Yifei, ela mexe verticalmente. Nossa. Ela não mexe horizontalmente, ela não abre, tipo, muito para lateral. Aham. E eu abro muito o sorriso para lateral, eu abro muito a boca para lateral. Sim. Então isso foi a primeira coisa que eu Isso fica muito alegre, né? trabalhei Muito com... sorriso. Exato, e isso foi a primeira coisa que eu trabalhei com a minha fono. Eu precisava conseguir falar as coisas serem entendidas, não fica parecendo infantil que eu tô fazendo assim, mas eu preciso não mexer tanto a boca lateralmente, né? E sim para cima e para baixo. E então isso foi um trabalho assim que exigiu muito. Então tinha algumas falas, principalmente quando tinha divertido, por exemplo, divertido é muito fácil de ficar meio infantil. Se você faz alguma coisa com coisa assim. Então eu tinha um cuidado muito maior com isso. Então sim, nesse caso foi quase que o dobro do tempo ali para poder fazer. Que bacana. E até mesmo para falar em o que? O Mulan é japonês, né? O chinês. Chinês. Né? A forma que bate, né, a boca também dos personagens e a narração original é muito diferente, né? O timing. Então, o sync, né, que a gente fala na no dublagem. Chinês e tudo mais, mas o original eles fizeram em inglês mesmo. Ah, fizeram em inglês? Eles aí fizeram fica mais com atores fácil. em inglês. Isso. Fica mais fácil a outra, louco. Mas a atriz é chinesa. A que fez a Mulan, ela é chinesa mesmo. Alguns são descendentes de chineses lá no elenco, mas ela é realmente chinesa. Então ela já tem uma boca assim diferente. E ela não tem os dentes muito bonitos, não. Então acho que até por isso ela fecha um pouco a boca para falar. Sim. Ela tem um sorriso muito bonito, mas dá para ver que é um sorriso preparado para não mostrar tantos dentes assim. Nossa! Tanto que tem uma foto que viralizou com ela sorrindo, assim, que o pessoal fica tipo, meu Deus, a princesa Disney com esse sorriso desse jeito. Então ela trabalhou a boca ali para não ficar mostrando mesmo tanto, assim, né? Entendi. Então isso foi um desafio. Bacana. Ó, o pessoal que tá curtindo, então, a nossa programação, a galera tá até perguntando aqui no WhatsApp, tal, quem é ela? Gente, estamos falando, então, com Thaís Duran, dubladora da Mulan, dubladora também da personagem Sage, da Jack do Mortal Kombat, enfim... Tem muitas vozes aí também pela Netflix, né? Ó, caso você queira fazer alguma pergunta curiosa, tá? WhatsApp liberado, DDD 11 96593 8295. E após esse nosso bate-papo, né? A nossa equipe acaba editando, vira podcast e lança também no canal da Rádio Energia Mix no YouTube. Aí você procura lá depois esse bate-papo com o nosso quadro Fala Comigo, né? Infelizmente já está quase acabando o nosso bate-papo, né? Antes disso, ó, deixa eu fazer aqui uma pergunta para você também. Nessa pandemia, né, muitos artistas tiveram que se reinventar. E até acompanhei uma produção de teatro que foi feita com um sistema drive-in, né? E aí, nos tempos de hoje, é até difícil da gente expor a nossa opinião ou até mesmo com todos esses temas inflados, né? Racismo, homofobia, política e por aí vai. Na sua opinião, como artista, né, você acha que tudo isso inspira o artista ou revolta para criar alguma mensagem subliminar e trazer essa ideologia para o espectador? O que você me diz? Eu acho que essa pandemia, ela deixou todo mundo muito efervescente, assim, muito à flor da pele, né? Teve muita revolta, ainda tem, mas ao mesmo tempo instiga, né? O artista a criar e desenvolver novas formas. Eu sei que foi complicado para muita gente, tem sido complicado para muita gente, especialmente para conseguir apoio, conseguir incentivo e conseguir ferramentas até, né, para poder se apresentar, para poder criar o seu espetáculo, como for, né, música, dança, teatro, o que for. Mas muita gente tem conseguido se reinventar. E isso realmente está sendo muito interessante de ver como que a tecnologia está conseguindo ajudar a gente, né? E como a gente está conseguindo descobrir o que fazer com ela. Sim. Porque é algo que, inclusive, a gente precisa fazer, né? O mundo precisa abraçar as novas opções. Então, está sendo um tapa na cara para a gente acordar e fazer isso logo, né? E está sendo bem legal isso. Eu tenho visto muitos artistas criando formas, até mesmo as lives que eu faço na Twitch, eu tô achando interessante porque dá para
dá para trazer coisas artísticas também, né? Dá para trabalhar isso com a galera. Eu vejo gente que está trazendo umas coisas bem legais. E eu acho que isso, infelizmente, tem muita revolta, tem muito motivo para revolta. A falta de incentivo, a falta de apoio, a cultura no geral é de extrema revolta, assim. Mas muita gente está conseguindo dar a volta por cima e usar isso como uma forma de se instigar e trazer novas coisas. Sim, sim. É que, de fato, se formos defender uma bandeira, acaba sendo revoltante tudo isso, né? E aí cria atritos e, enfim, várias oposições, né? Cada um pensa de uma forma e, principalmente, quem são atores de teatro é onde isso é mais explícito, né? É onde nós podemos, literalmente, dar o grito, né? Fazer com que a nossa voz seja ouvida. Diferente de TV, diferente até mesmo de redes sociais. Você chega a se expor tanto assim nas redes sociais, depois que você teve todos esses personagens que são mais reconhecidos? Eu acho que eu me exponho até demais, sabe? Porque eu não tenho muitos receios de, tipo, ficam falando, artista não pode falar disso, mulher não pode falar daquilo. Eu acho que a gente precisa dar a tapa à cara, até mostrar para as pessoas que a gente precisa conversar sobre certas coisas, que a gente precisa ter ponto de vista, que a gente não precisa ser fantoche de seguidor, assim, né? Por assim dizer, eu não vou ficar baixando a cara porque, tem um seguidor que pensa contrário a mim e eu tenho que mostrar para ele uma faceta que ele goste. Não, se ele pensa contrário a mim, você pode assistir o meu conteúdo ou não, é a sua opção, mas é isso que eu tenho, é isso que eu sou. Eu não fico deixando de lado as coisas em que eu acredito. Aí, obviamente, né, por conta de contratos e tudo mais, tem coisas que a gente evita falar por aí. Mas por conta de contratos específicos que pedem certas coisas. Mas, no geral, assim, eu acho que os artistas se posicionam, têm se posicionado cada vez mais e têm conseguido apoio das comunidades cada vez mais, né, para não se calar e não se silenciar, para não ficar sendo só aquele rostinho bonito sorrindo e acenando, né? Sim, de fato, né? Tem alguns artistas que, infelizmente, mergulharam nessas redes sociais e fazem aquilo que os espectadores querem que ele faça, né? Muito estranho isso. E alguns estão até perdendo um pouco da sua ideologia ou da sua personalidade. Enfim. Perde um pouco até a credibilidade, né? Você não sabe quem é a pessoa. É muito estranho isso. É muito estranho. E quando você falou do Twitch, né? A nossa produção que já até regalou o olho. Oi, onde é que eu acho? Como é que eu faço? Quais redes sociais você tá? Eu tô sempre na Twitch, no Instagram e no Twitter. Eu recentemente fiz uma conta no TikTok, mas ainda tô descobrindo o que colocar, o que não colocar. Tô tentando entender, né? O que eu faço ali. E dá tempo pra atender todas essas redes sociais, mas é muita coisa. Então, eu sou meio viciada em tecnologia. Tipo geek, né? Essa é a real. Entendi. Eu faço muito exercício para as mãos para não ter tendinite, porque eu fico muito no celular. Nossa, entendi. Eu curto realmente isso. Mas o meu foco principal é o Instagram e a Twitch, né? Entre as redes sociais. Mas as coisas meio que são vinculadas, né? Então, o meu Instagram é o Duranstá, né? Meu sobrenome. Duraestá. Tá com TH. E lá é mais coisa do meu dia a dia, do meu cotidiano. Se eu vou fazer live, eu aviso lá também. Às vezes eu faço enquete, converso com o pessoal, mostro meus gatos. Adoro gato, amo gato. Que da hora. Tem muito gato no meu Instagram. Meu Deus. E na Twitch, aí são as lives que eu faço jogando com a galera. Eu levo dubladores para poder conversar com o pessoal, trocar uma ideia, conhecer, né, os artistas ali por trás das vozes, o rosto de cada um. Na Twitch eu vi até que você fala, às vezes eu brinco aqui, faço as vozes também das personagens. Rola isso? A galera pede? Rola demais o tempo inteiro. O pessoal chega lá e já fala, manda salve com a voz da Sage. Oi, Sage. Oi, Catarina. Tipo, o pessoal me chama pelo nome. Você tá de brincadeira. Nossa, demais, é direto. Tem gente que, tipo, a gente tá jogando. Eu não estou jogando, por exemplo, eu tô jogando com a Reina, que é uma outra personagem do Valorant. E aí o pessoal quer falar comigo, ô Sage, faz não sei o que Pera, eu não sei se você tá falando comigo ou se você tá falando com o cara que tá jogando de Sage. Nossa, que não é com você mesmo. Por mais que eu não esteja usando ela, porque já me chamam assim. E ao mesmo tempo que é um barato, às vezes é meio confuso, assim, sabe? Às vezes a galera mistura realmente. Tem gente que não tem, às vezes, nem idade pra entender essa diferenciação. Então, acredita que realmente eu sou a personagem, é meio, às vezes dá uma confusão. Mas, no geral, é muito gostoso, é muito legal, assim, ver essa identificação, ver como as pessoas
né, me identifica. Até porque tem gente que me chama de Catarina, tem gente que me chama de Sage e de Jaque. São versões diferentes, né, da mesma pessoa ali, talvez. E isso é muito doido. Eu vejo que o pessoal do gamer, né, eles compram mais a ideia dos dubladores do que propriamente a personagem de filmes ou cinemas, né? A não ser que seja um clássico, como Mulan, e que foi marcante, ou que seja o dublador do Rei Leão também, né? Que são então, vozes marcantes. No caso da dublagem normal, tem uma comunidade que é muito legal, muito apaixonada. Antes logo que eu voltei da Itália, eu entrei em 3 grupos de WhatsApp de fãs de dublagem. Eles nem sabiam que eu era dubladora. Eu tava ali porque eu realmente curto. E tinha um monte de gente, eles ficam o dia inteiro conversando, discutindo, debatendo, trazendo informações e tudo mais. Isso foi muito legal. Tem uma comunidade que é muito engajada nisso, curte muito, mas no geral as pessoas ouvem, gostam ou desgostam. E pronto, né? O público geral é esse. É 880. Nos games, a galera vivencia isso o dia inteiro. Eles ouvem aquela voz o dia inteiro. Nossa. E aí, e foi uma novidade que a gente trouxe. Assim que lançou o jogo, eu já queria muito jogar o Valorant. Assim que lançou o jogo, que eu vi que o Heitor Assali, que faz a voz do Sova, e o Thiago Zambrano, que faz a voz do Cypher, e eu sei que os dois jogam muita coisa, eu escrevi pra eles na hora, falei, gente, lançou, vamos jogar? E a gente ficava jogando junto direto. E aí eu falei, vou abrir live. E aí a gente começou a jogar com outros streamers e a galera pirou. Eles ficaram tipo, os dubladores do jogo estão jogando. Que da hora. Isso é porque muito isso é legal. muito distante, né, nesse mundo. Pois é, isso deu um hype muito grande. Isso foi muito especial, assim, ver que a galera curtia esse tipo de coisa. Ainda hoje, tipo, ontem eu tava jogando e eu entrei no jogo, tinha uma pessoa aleatória e eu abri o microfone do jogo pra falar, vai não sei onde. O cara... Fala de novo. Ele reconheceu a voz. Isso acontece muito. E aí a galera pira. Não acredito. Você tá em live? É você mesmo? Tá em live? Que da hora. Porque o pessoal já sabe. Tá? Tem o nick, eu uso o nick Brejo Gelado. E o pessoal já, tipo, eu entro, o pessoal fica... Mas é você mesmo? Eu, tipo, já reconhece. Tanto que até apareceu um outro cara que tava com o nick de Brejo Gelado. E o pessoal ia falar com ele. Ele era meio tosco, assim. Porque você pode ter o mesmo nick, né? Muda uma tagzinha depois. E aí ele era meio tosco, a galera foi ficando meio assim, tipo, aí agora um monte de amigo meu criou o nick de Breja Gelada e, sei lá, hashtag alguma coisa diferente, né? Mas eu tenho um monte de amigo agora que é Breja Gelada, tipo, pra apoiar os Brejas Geladas legais. Nossa. Pra gente finalizar aqui, vamos fazer um comentário, então, da dublagem que a Pitty fez, né? Que isso repercutiu em várias sessões, né? E também nós já vimos outros cantores e outros artistas que acabam fazendo a dublagem que não casa muito bem e quem são os fãs, né? Dos seriados ou do conteúdo em si, acabam criticando também. Aquela que você falou, né? Ou é 880, ou vai ou racha. É bem isso. O que você me diz dessa questão, assim, quando a galera compra a briga mesmo e não aceita? Que nem, eu assisti o filme do Rei Leão, né? E aí teve a participação da Isa. Eu, particularmente, eu não gostei. Porque eu já lembrei dos filmes anteriores e eu vi que no caso agora ela cantando é sensacional, né? Aí não tem o que dizer. Então, eu acho que assim, eu fico um pouco, às vezes, dividida com relação ao que a gente chama de Star Talent, né? É que eles chamam um artista, né, um star, para poder, principalmente, trazer propaganda, né? Trazer um merchan ali a mais para a produção, seja de game ou seja de filme, série, o que for. Eu fico um pouco dividida quando porque, assim, se trouxerem um ator consagrado e tudo mais, eu acho muito legal. Sensacional. Sim, até mesmo para qualificação de ser dublador, ele tem que ser ator. Exato, mas um cantor não. A profissão é ator, né? E uma das especialidades é dublagem, né? Sim. É tipo você ser médico e cardiologista. Então, assim, quando é um ator, eu acho muito legal. Porque a pessoa, né, tem toda uma carreira ali, tem uma criação e tudo mais. Mas quando não é ator, eu fico um pouco pesarosa, vou ser bem sincera. Porque os dubladores estão aí batalhando a vida inteira, correndo atrás, se especializando, se aprofundando, para poder ter a chance de fazer um papel desse. E aí eles colocam um artista que é muito renomado na carreira que tem, mas que não é nessa carreira, né? É a mesma coisa que eu virar e falar, beleza, eu sou uma excelente advogada, mas hoje eu quero fazer uma cirurgia no coração. Nossa! Tem as devidas proporções? Tem. Mas é essa sensação que nós, dubladores, nós artistas temos, né? Pode ser que fique muito legal? Pode ser que fique muito legal. Pode ser que não deu certo.
Mas eu fico muito pesarosa por isso, porque é a chance que alguns artistas têm. No caso da Mulan também, eu tenho certeza que se fosse musical, eu não teria tido chance nem de fazer o teste. Porque Sim. eles teriam chamado um Star Talent, provavelmente, para fazer teste. Porque eles usam justamente para poder trazer mais público e tudo mais, trazer algum cantor, alguma coisa assim. Então, assim, isso para mim foi uma sorte, né? No caso de não ter sido musical. Que bacana. Então, coisas, às vezes funciona muito bem, o artista que colocam. No caso do Mortal Kombat, eu não achei ruim. Eu não achei ruim. Eu acho que poderia ter ficado muito melhor se fosse com um profissional da área, né? Sim. Mas a Pitty dá pra ver que ela fez o melhor possível, só que dentro das condições Sim, dela. É a mesma coisa que exatamente. tipo, você me pedir pra cantar as músicas dela, vai ficar uma coisa bem diferenciada. Entendeu? Bem diferenciado. Vai ficar Eu já te vi diferenciado. cantar. Né? Mas não vai ficar aquilo ali, entendeu? Então, assim, é essa questão de quando você coloca uma pessoa que é profissional de uma coisa pra fazer uma outra coisa, né? Sim. E você não tem o mesmo tempo, né? Até porque, normalmente, esses artistas, eles não vão receber a mesma coisa que o dublador recebe. Eles vão receber a mais, justamente pela propaganda, né? Ele tem um valor ali pelo Diferenciado, mercado, né? que é diferenciado. Então, eu fico chateada e pesarosa pelos dubladores, né? Porque a gente poderia ter esse incentivo a mais, né? Sim. A gente podia ter essa conquista a mais ali. É o mundo business, né? Não tem pra onde correr. Exato. Mas acontece, né? São clientes e clientes. O brinquedo é dele, a bola é dele, ele decide o que ele quer fazer, né? A gente sofre, mas tá isso. infelizmente. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Thaís, adorei o nosso bate-papo aqui, tá? Brigadão por ter participado do nosso quadro Fala Muito Comigo. obrigada. Quer deixar contato, redes sociais, Twitch, pro pessoal seguir você e tal? Enfim, você tem aí as últimas palavras do nosso quadro. Fica à vontade, meu. Bom, eu tô sempre pelas redes sociais, tá Durães na Twitch e no Twitter, lá no Instagram é ao contrário, é Durães tá. E é isso, eu tô por aí, tô com um canal no YouTube agora também tô postando umas novidades pra galera. E bora jogar, bora rushar. Fechou, tá aí, ó. Pra você que gosta de jogos, então, a dubladora que é braba nos jogos, então. Fechou? Valeu, Thaís, obrigada. tchau. Brigadão, tamo junto. Você ouviu o quadro Fala Comigo. No programa Fica Ligado. Se perdeu o bate-papo, pode acompanhar em podcast no canal do YouTube Rádio Energia Mix.